Dentre todos os ensinamentos budistas, o ensinamento sobre impermanência é tido como o mais elevado. É ele que nos leva para o Dharma, ele que nos conduz para a prática, é ele que revela a natureza da realidade, é ele que nos aponta a vacuidade. Com a impermanência, todo caminho é possível, sem impermanência, nada é possível. A história do príncipe Siddhartha é que o pai dele teria escondido dele todo o sofrimento do mundo, todas as formas grosseiras que poderiam levar ele para a espiritualidade, porque o pai dele queria que ele fosse um cara sério, assim, que trabalhasse para a empresa da família e levasse as coisas adiante e tal. Não tinha esse negócio de virar praticante do Dharma aí, perdido, ganhando a vida de qualquer jeito, né? Então, o relato segue é que o pai do Buda não conseguiu, de fato, proteger ele de todo tipo de problema. Então, um dia o jovem príncipe vê uma flor murcha e pergunta ao atendente, se o atendente é muito esperto, ele sempre dá o toque certo, né? Então ele pergunta para o atendente, que é isso? Por que essa flor está, né? Um detalhe esquecido por alguém que trabalhava ali no palácio, poderia ser um príncipe mimado dizendo, não, troca essa flor, põe uma flor bonita, mas o príncipe Siddhartha ele nem sabia o que podia ser uma coisa dessas, uma flor murcha. E o atendente do Buda diz, bom, isso é o que acontece com as coisas, né? Elas perdem o vigor, elas passam, as flores e as outras coisas todas, isso deixou o Buda com uma grande pulga atrás da orelha. E foi o que levou ele a querer explorar o mundo, né? O pai ainda tentou criar todo um ambiente ao redor dessa caravana que o Buda faria, mas algumas coisas escaparam. Entre elas, o Buda avistou uma pessoa idosa, ele avistou um cadáver e uma pessoa doente. E também uma pessoa com roupas de um praticante espiritual, né? Um renunciante. E essas 4 visões foram que levaram o Buda a abandonar a vida no palácio e se tornar ele mesmo um asceta, né? Para tentar resolver esse problema aí, que é um problema grave. Assim. Na minha própria história pessoal, eu gostava muito de física quando criança. Então eu ficava lendo sobre essas coisas de estrelas e galáxias e quasares e sabe-se lá mais o que. E quando a gente reflete sobre as proporções das estrelas e o quanto tempo elas duram e que a energia que elas colocam para fora varia muito ao longo da vida delas, a gente começa a pensar que a circunstância na Terra aqui para esse tipo de vida que floresce aqui é muito peculiar, porque tem uma questão de distância perfeita. Claro, é o oposto que cientificamente se pensa, né? Bom, a vida se desenvolveu, não tinha um plano assim, vai ter desenvolvimento da vida aqui, então o planeta vai estar no lugar certo. Por acaso o planeta estava num lugar que as coisas todas, causas e condições combinaram e aconteceu toda essa manifestação, né? Mas essa manifestação é uma bolha, assim, em termos de tempo astronômico. E a gente vê, né, que os dinossauros já tiveram por aqui, não muito tempo atrás não tinha nada, e depois não vai ter nada de novo. E eu gostava muito de uma história do Isaac Asimov, que era a última pergunta, que eles sempre faziam uma pergunta para um computador que ficava sempre melhor, e daí o computador ficou tão bom que ele ficou igual a Deus, e daí ele criou o universo de novo e tal. Esse tipo de coisa que eu gostava quando criança. Mas logo eu percebi que não tinha muita saída pelo lado da física, assim, porque digamos que tudo desse muito certo e o universo continuasse se expandindo para sempre, uma hora aconteceria isso que eles chamam de morte térmica, né? Tudo vira 0 Kelvin. No fim as partículas colapsam
e toda a informação se perde, se dissipa, né? Hoje em dia tem outros cenários e buracos negros e outros problemas, mas por algum motivo eu queria preservar a informação. Eu pensava assim, bom, mesmo que eu seja alguém que nem Shakespeare, daqui a pouco vem um cometa aí, ou pelo menos quando a entropia do universo chegar, começar a aumentar muito, né, no caso do universo deflacionário, ou começar a diminuir demais no universo inflacionário, então tudo vai acabar. Não tem nenhuma conquista minha ou de ninguém que vai deixar qualquer rastro em lugar algum, né? E eu fiquei um bocado nihilista com essa perspectiva, assim, tem até aquela cena no filme do Woody Allen que eu, por muito tempo, acho que eu vi esse filme tão jovem que parecia que era uma memória minha aquilo que aconteceu com o pequeno Alvin do filme do Annie Hall, né? He's been depressed. All of a sudden he can't do anything. Why are you depressed, Alvy? Tell Dr. Flicker. It's something he read. Something you read, huh? The universe is expanding. The universe is expanding? Well, the universe is everything, and if it's expanding, someday it will break apart, and that will be the end of everything. What is that your business? He stopped doing his homework. What's the point? What has the universe got to do with it? You're here in Brooklyn. Brooklyn is not expanding. It won't be expanding for billions of years yet, Alvy. And we've got to try and enjoy ourselves while we're here, huh? Huh? Então, essa reflexão sobre a impermanência foi uma das coisas que me levou, né, para buscar a prática do Dharma, reconhecendo o budismo uma coisa de valor. Claro, tem muitos sistemas de pensamento no mundo que falam sobre a mudança, sobre o devir, sobre essas coisas com nomes mais bonitos, assim, mas o budismo parece ser o único que se foca na realidade quase que o Trungpa Rinpoche se refere com essa tristeza genuína, essa tristeza bondosa, tristeza sagrada, coração genuíno da tristeza, né? Que é dois reconhecimentos, né? O reconhecimento que em nenhum lugar se vai conseguir alguma coisa que vai durar e não tem nenhuma garantia em lugar nenhum. É curioso que eu e outras pessoas achamos reconfortante encontrar no budismo esse tipo de realismo, né? Então se começa por aí, eu pensei, bom, esse pessoal, se eles começam por essa perspectiva, eu acho que aí a gente tem um ponto de conversa, né? Tem 3 tipos de impermanência, né? A impermanência grosseira, que diz respeito a nós nascermos e morrermos, e o universo todo, como eu estava falando, e estrelas, e tudo mudar o tempo todo. E tudo acabar o tempo todo, porque a segunda é essa coisa da mudança, né? Então, as coisas não permanecem como elas eram. A primeira é o fim as coisas todas que começam, elas têm um fim. E daí é interessante refletir em particular sobre o fim dessas grandes estruturas, tais como estrelas, planetas, galáxias, cosmos todos. Isso é uma reflexão recomendada no Dharma. E também recomendado refletir sobre o fim dos grandes seres, de nós mesmos, das pessoas próximas e também dos grandes seres. Em algum momento o Elvis achou que ia ficar, ele não pensava que ia morrer tão jovem assim. E não só os grandes da música, né, mas os grandes da literatura, as grandes figuras da arte, da cultura, Thomas Jefferson, e enfim os grandes seres espirituais como o próprio Buda, né, outros grandes mestres que a gente perdeu, sempre lembra deles. Todos os mestres na história morreram, pouca gente vive mais do que 100 anos, né? E também, aí a gente pensa, tem essa história bonita do Milarepa, né, que era um yogi tibetano que atingiu a iluminação na mesma vida, e o Milarepa tinha uma tigela que ele cozinhava urtiga, ele só se alimentava de urtiga, ele já tinha a pele toda, ele era muito asceta, né, ele morava no frio, quase sem roupa, e
O Milarepa, ele era um yogi, assim, fantástico. Um dos fundadores da escola Karma Kagyu, junto com o pai dele, que não era o pai dele, mas era o guru dele, Marpa, e Naropa e Tilopa, né? Então, todas as linhagens, não sei se todas, mas a maioria das linhagens Kagyu, e todos os tibetanos adoram o Milarepa. O Milarepa, então, essa tigela que ele usou por muitas décadas como única panela e também um utensílio no qual ele se alimentava e esmolava e tudo, era praticamente, fora uns tecidos brancos que deram para ele se cobrir, assim, que não era nem muita coisa, uma faixa de meditação, era isso que ele tinha, assim, essa tigela. Um dia a tigela quebra, né? E o Milarepa, ele canta uma canção de realização, uma canção de extrema felicidade, assim, pelo ensinamento que a tigela havia proporcionado para ele, porque por algum momento ele ainda pensou que aquela tigela era sólida, que aquela tigela tinha uma solidez, que ela ia permanecer por mais tempo. Então esse é o tipo de perspectiva com relação à impermanência que a gente deve buscar. É óbvio que a gente entende o que é impermanência, a gente sabe mais ou menos o que é, mas no Dharma, tudo que a gente entende, assim, mais ou menos, se a gente vai olhar o que os mestres falam sobre isso e a reflexão, o grau agudo de reflexão que a gente tem que ter sobre isso, nossa, realizar a verdade da impermanência é uma grande realização. Então, todo mundo que pratica o Dharma está se esforçando para reconhecer a impermanência de forma cada vez mais aguda, cada vez mais perfeita, né? E a segunda forma de impermanência é o fato das coisas todas mudarem, né? Então, aquela coisa das células do nosso corpo não serem nenhum arranjo do nosso corpo que tem mais de 7 anos de idade, né? As coisas todas estarem mudando o tempo todo, os átomos estão girando dentro das coisas que parecem sólidas, tem movimento ali dentro, né? Tem trocas de energia, tem reações químicas acontecendo que podem demorar muito tempo para terminar. Então a gente pega pedras aí com milhões de anos, elas ainda estão em processo de acontecer alguma coisa com elas, não para nunca. Todos os processos que estão acontecendo no mundo, eles estão em constante transformação interna, né? E também daí como é que a nossa mente funciona. Nós pensamos isso, pensamos aquilo, não tem nada permanente dentro das ocorrências, das aparências, nada fixo. Então não é nem o caso das coisas surgirem e desaparecerem, é o caso das coisas estarem em constante transformação também. E a impermanência da morte, assim, ela pode parecer uma coisa, normalmente uma coisa muito ruim, mas morrer no inferno é uma coisa boa, né? Porque a gente vai renascer num lugar melhor. Morrer é difícil, morrer no inferno. As pessoas têm corpos muito resistentes para sofrer tortura por muito tempo. Então a impermanência ela tem essa valoração, assim, normalmente de tristeza e negatividade, mas ela é uma coisa, de certa forma, porque há impermanência que é possível a gente transformar a mente e é possível a gente reconhecer a iluminação, atingir a iluminação, porque tem um processo acontecendo que é o nosso caminho espiritual, né? Então esse é o segundo entendimento. Daí o terceiro entendimento, que vai nos levar ao conhecimento da vacuidade, é o fato de não ter nada fixo por trás de nada, nenhum lastro. Na verdade, a impermanência é uma forma grosseira da vacuidade. É como a impermanência, ela não existe de fato. Ela existe, a gente fala em impermanência, porque a gente tem uma ignorância. A gente tem a ignorância de ver as coisas como permanentes. Então, é uma reação, é uma surpresa nossa com relação à nossa expectativa de permanência. Então, a impermanência ela é um ensinamento, ela é o mais glorioso dos ensinamentos budistas, mas para seres que nem nós, bastante ignorantes, né? Quando ela vai redundar lá na vacuidade, daí a gente vai dizer não tem surgimento. O surgimento é uma ilusão. Se não tem surgimento, então não tem impermanência. Então a impermanência ela é uma coisa que surge por causa da ignorância. Então é a ignorância que produz uma ideia de que tem coisas mudando, e que tem coisas se transformando e assim por diante. Então a pergunta que foi feita tem a ver com as deidades do Vajrayana, né? Porque lá no vídeo sobre se o budismo é uma religião sem Deus mesmo, eu falei que as deidades do Vajrayana elas também eram impermanentes, porque os devas, né,
os devas do reino dos mundanos, dos reinos dos deuses, eles são grosseiramente impermanentes, né? Eles morrem, eles passam por um processo de decrepitude, assim, é rápido, né? Porque eles têm vidas muito longas e a decrepitude deles ocorre de uma maneira muito rápida. Mas aí eles encontram um processo de o corpo deles definha mesmo, né? E eles renascem em outro lugar. E no caso das deidades do Vajrayana não tem esse processo. A gente tem essa prática de meditação com elas, na qual a gente produz o surgimento delas na nossa mente e também nós dissolvemos elas. E elas ressurgem também. Então eu falei de impermanência nesse sentido. Mas daí, como estava explicando esse terceiro item com relação à impermanência, que ela é igual à vacuidade, na verdade não tem surgimento nenhum na realidade. Esse surgimento dessas qualidades, essas qualidades são intrínsecas à nossa natureza de Buda, né? Então a gente torna elas evidentes através da prática de deidade, assim. Essas qualidades dos idams, dos devas de meditação, né? E em certo sentido, então, elas não são sólidas, então elas são vacuidade, elas são ilusões, só que não são ilusões puras, né? Mas não dá para dizer exatamente que elas têm essas duas impermanências grosseiras, que é a mesma que acontece com as coisas que começam e terminam, e a outra que tem uma transformação. Elas estão além dessas duas, elas estão num surgimento na prática de meditação, que é para refutar o niilismo, e o desaparecimento, ou seja, a dissolução delas para refutar o eternalismo. Então, tem mais esse sentido. E a natureza delas, de fato, é a própria natureza de Buda. A natureza de Buda, ela não é eterna, mas ela é permanente no sentido de que ela não é composta, né? Então, todas as coisas que são impermanentes, elas são as coisas compostas. Como a natureza de Buda ela não é composta, a natureza de Buda é simples, então ela é permanente, mas no sentido de não se transformar, né? No sentido da vacuidade, ela não é nem surgida, então ela não pode cessar também. E ela é dotada de todas essas qualidades e kayas das deidades. Então elas são ilusórias, mas elas têm essa qualidade Vajra. Você fala, essa qualidade Vajra é uma qualidade ilusória, mas é difícil de dizer, atemporal, né? Não dá para dizer permanente no sentido do tempo. Ela é permanente no sentido de inalterável. E ela é permanente no sentido de não ter tempo. Mas ela não é uma coisa que dura assim para sempre. Então, aí é mais complicado, né? Essas coisas de Vajrayana, quando a gente começa a falar, não pode, fica difícil. Mas é importante saber que tem essa diferença com relação a noções de teísmo, né? Então lá, vai vir um teísta e vai dizer, não, mas é parecido com a minha noção de teísmo. Bom, se tiver uma base onde se fixar, aí o budismo vai ver um problema com isso. Esse é o ponto, né? Porque não tem uma base onde se fixar. É tudo sem chão para sempre, assim. Não tem onde cair. É uma boa notícia, né? O Trungpa Rinpoche diz. É como cair sem paraquedas, mas não tem onde cair. Você está caindo o tempo todo. Então essa é uma perspectiva mais de acordo com o Dharma, assim. Em vez do teísmo. O teísmo tem um chão, assim, né? Uma coisa séria. Então, esse ensinamento sobre a natureza de Buda, ele não é livre de controvérsia no budismo. Mesmo no Tibete, que aceita 3 giros da roda do Dharma, ou seja, o primeiro giro focado nas 4 nobres verdades, no nobre caminho óctuplo e nos 12 elos da originação interdependente. O segundo giro, que é focado nos ensinamentos sobre vacuidade e a prática das paramitas. E o terceiro giro, que é focado principalmente em natureza de Buda e na luminosidade inerente da mente. Então, todas as escolas tibetanas aceitam, trabalham com esses 3 giros da roda do Dharma. No entanto, a escola com maior poder político e econômico por cerca de 500 anos
no Tibete antes da invasão, que era a escola Gelug, ela parece ter postulado que o terceiro giro, há essa diferença entre ensinamentos expedientes ou interpretáveis e ensinamentos definitivos, ou seja, o sentido mesmo do que o Buda teria dito e o sentido que o Buda manipula ou usa de meios hábeis para ensinar seres específicos em certas circunstâncias, como já falei em outros vídeos. Então, com relação aos ensinamentos expedientes e definitivos, a escola Gelug parece afirmar que o terceiro giro da roda do Dharma é expediente e o segundo giro é o sentido definitivo e o primeiro giro também é expediente. Enquanto que todas as outras escolas tibetanas, sem exceção, elas dizem que o terceiro giro é o sentido definitivo dos ensinamentos do Buda e os 2 primeiros giros são expedientes. O entendimento Gelug é compreensível por uma interpretação específica do erudito indiano favorito deles, que é o Chandrakirti. Então, o Chandrakirti parece ter dado ênfase no segundo giro da roda do Dharma, pelo menos no texto predominante, no Madhyamakavatara, o texto que é mais estudado dele. Embora, é bem verdade que quando a Gelug trouxe à proeminência esse texto, as outras escolas rapidamente providenciaram argumentações com relação a como o Chandrakirti era compatível com uma visão do terceiro giro como sendo o sentido definitivo dos ensinamentos. E na verdade, isso envolveu no início uma estratégia que os Gelug consideram deselegante, ou seja, eles tentaram justificar os ensinamentos do segundo giro com base nos ensinamentos do terceiro giro. Os eruditos que tentaram estabelecer o terceiro giro como definitivo. E os Gelug disseram, não, para aí, tem uma ordem. A gente concorda que o terceiro giro veio depois, só que a gente disse que é interpretável. Então, se vocês usarem esses ensinamentos para embasar os outros ensinamentos, aí tem um problema. Mas esse é um debate que está durando, ou que durou 500 ou 600 anos, e muita coisa foi escrita a esse respeito, sob todas as perspectivas possíveis e imagináveis, né? E basicamente o problema central é com relação ao eternalismo sutil que poderia haver numa noção de natureza de Buda, né? Porque é só pegar um transeunte qualquer e explicar sobre a natureza de Buda, eles logo vão associar a ideia de Deus, a ideia de uma coisa, de uma base misteriosa sobre as coisas, e vão ligar com todas as ideias de teísmo que eles já têm, né? Então, o argumento contra a natureza de Buda como um sentido definitivo é que ela teria uma forma sutil de teísmo embutido, né? E, em certo sentido, todos os ensinamentos que podem ser falados, eles são temporários, eles são expedientes. Claro, a gente faz essa distinção entre definitivo e expediente com relação aos ensinamentos que foram pronunciados ou escritos pelo Buda e pelos professores que vieram depois dele, porque há uma diferença com relação ao sentido desses ensinamentos, como eles tratam com a prática e com a natureza da realidade, né? Então há uma distinção, mas num sentido mais profundo, todos eles são expedientes. E de um ponto de vista prático, o Dzongtsa Chense Rinpoche, ele diz no ensinamento do Madhyamakavatara, ele diz que se usa a Madhyamaka, ou seja, o Madhyamakavatara e os ensinamentos sobre vacuidade, o segundo giro da roda do Dharma, para eliminar a nossa fixação às coisas, inclusive a uma base, a uma coisa subjacente que nos garanta de alguma forma, né? Então, toda vez que a gente estiver tentando se agarrar em alguma coisa, a gente vai lá e usa a Madhyamaka e dissolve. E isso é um meio hábil para tratar com essa nossa tentativa constante de achar um lastro para as coisas, né? E por outro lado, quando essa tentativa de dissolução se torna um pouco mal-humorada e há um apego a essa tentativa de dissolução e emocionalmente isso causa... as pessoas ficam deprimidas e acham que a vacuidade está querendo dizer alguma coisa errada, ruim e assim por diante. Errada no sentido moral, no sentido de como a pessoa deve viver a vida. Obviamente, todos os mestres aí que estão realizando vacuidade, eles estão se expressando da maneira
mais doce. A vacuidade é igual à compaixão, né? O reconhecimento da vacuidade não é em nada diferente ao usufruto da compaixão absoluta e também da compaixão relativa em todos os níveis. Quando surge qualquer tipo de mau humor, má vontade, daí vem os ensinamentos da natureza de Buda, que são para dar um tapinha nas costas da gente. Não, mas no fundo a gente tem uma bondade inata, ou como o Trungpa Rinpoche dizia, uma sanidade básica. Então, sanidade básica é um bom nome de natureza de Buda, porque a natureza de Buda, se virar uma coisa muito metafísica, a natureza de Buda é o reconhecimento da vacuidade, eles não são diferentes, né? Então, quando a gente fala que a natureza de Buda, por exemplo, eu estava recém dizendo que a natureza de Buda ela é permanente, tem gente que adora isso, tem gente que pensa, tá aí, budismo é que nem, puxa vida, finalmente, os budistas só queriam destruir tudo, daí agora eles, tem uma coisa lá que me garantiu, Nossa Senhora Jesus Cristinho. Eles precisam de um lastro, assim, precisa ter uma base para se garantir de alguma forma, né? E essa tendência é um problema. Então essa tendência, vai lá, estuda mais Madhyamaka, estuda mais Madhyamaka, vai aprender sobre vacuidade, vai parar de ter essa tentativa de se garantir de alguma forma, né? E se por outro lado a pessoa estiver muito séria, daí vamos falar sobre as qualidades da mente, vamos falar sobre a luminosidade da mente, vamos falar sobre como esse reconhecimento da vacuidade não é diferente da compaixão e assim por diante. Então é uma coisa que equilibra a outra. Mas isso é de um ponto de vista prático. De um ponto de vista realmente de debate, daí a situação é ainda mais estranha, assim. Porque do ponto de vista público, ou seja, do ponto de vista... alguns autores usam terceira pessoa, né? Então, é alguém falando com alguém num contexto num contexto normal, assim, num contexto de conversa, num contexto de debate, num contexto de ensinamento, num contexto usual, assim. Nesse contexto, os ensinamentos do segundo giro são superiores. Porque como não há um entendimento de um contínuo entre o entendimento dos dois, os dois ainda estão chegando em conclusões, cada um deles com base no que o outro diz, que é o que normalmente a gente faz quando conversa, que até não se pensa outro modo de conversar, né? Então, nesse sentido, o segundo giro é superior. Ele vai ser mais compassivo e vai ser mais efetivo. Mas no sentido de praticantes de meditação que compartilham a experiência da prática, daí o terceiro giro é superior. Porque aí eles não estão falando de um ponto de... Eles estão falando do entendimento mútuo, o entendimento que eles têm da prática, da experiência da prática. E eles têm a garantia deles na prática. Então a garantia deles não pode ser uma palavra. Na medida em que a gente usar a natureza de Buda como uma desculpa, ou qualquer termo que pareça que tem alguma coisa lá, se a gente usar isso como uma desculpa sem ter a experiência correspondente, ou seja, está falando de um objeto que a gente... É como um unicórnio, assim, a gente inventou em algum lugar que tem esse objeto que resolve tudo para nós. Aí, rapaz, daí nesse sentido tem um problema. A pessoa precisa de mais Madhyamaka. Quando a pessoa se apossa dessa natureza, se apossar já é uma palavra tão ruim, né? Mas quando a pessoa está falando de dentro dessa perspectiva que não tem pontos de referências, né? Se ela está falando dessa perspectiva que daí é o grande não conceitual, a grande vacuidade, ela também está falando bobagem no mundo, assim. Ela não está falando nada, por isso que dizem que os escritos de Longchenpa, os escritos de Longchenpa o Dzongtsa Chense Rinpoche diz, os escritos de Longchenpa não são desse mundo, eles são alienígenas, assim, eles não falam de nada, não encontra nada, é tudo a experiência da prática. Se tu não tem experiência da prática, tu não encontra nada ali, nada.
Se tu encontrar e não tiver experiência da prática, daí tu vira um teólogo dos piores, assim, dos que vão produzir sofrimento através de entendimento errôneo, né? Então por isso que também são ensinamentos secretos que não são estudados abertamente, assim, tradicionalmente, né? Então essa é a tensão que tem, que fala Shenton, Granton, né? Que são a invenção dos tibetanos posteriores ao Longchenpa, inclusive. A gente pensa, Nyingma é Shenton, mas o Longchenpa ele apresentou tudo que ele escreveu sem nem saber que existia Shenton, nem saber desse nome, nem saber dessa expressão, e tudo dizendo que é com base em Prasangika Madhyamika, que é com base, está lá de acordo com Chandrakirti. Então ele não tem, na raiz ele não se considera que Nyingma e Geluk têm alguma tensão. Essa tensão surge posteriormente, assim, quando surge essa noção de guerra religiosa mesmo dentro do Tibete, que tinha um viés muito mais econômico e político, e que a religião, ou seja, a ideia do Shenton como uma heresia, que justificava os Gelug na perseguição religiosa, de destruir mosteiro, de empossar mosteiro, né? O mosteiro virava da tradição deles. Vocês estão ensinando esse negócio aqui? Não, isso aqui é um problema. E daí eles, em vez de discutir, eles escondiam os textos, queimavam os mosteiros, faziam E veja, a tradição Gelug é excelente, isso daí são momentos, e são setores, são certos, como acontece em todas as tradições, sempre tem um potencial para distorção, um potencial para... não tem nenhum problema inerente com a versão Gelug dos fatos. E de fato, na raiz, essa coisa do treinamento da mente, do Atisha, é totalmente compatível com Nyingma, com Kagyu, com Sakya, e é a base da Gelug. Gelug acredita que sejam os verdadeiros continuadores do que o Atisha fez, né? Então, hoje em dia muito se frisa o movimento Rimé, ele frisa muito essa base de Atisha nos ensinamentos Nyingma também, para ter essa aproximação com a Gelug, né? E então, quando o Dolpopa ele cunhou essa divisão para xingar o Rantong, né? Nem mesmo os Gelug, ninguém se assume Rantongpa, porque essa é uma nomenclatura da discussão. Então eles não querem entrar na discussão, eles não acham que eles são Rantongpa. O Rantongpa é aquele que acredita na vacuidade, auto-vacuidade, na vacuidade que é vazia de si mesma. Isso, segundo o Dolpopa, é a segunda volta do Dharma. E a terceira volta do Dharma, a vacuidade é vazia de tudo exceto dela mesma. A vacuidade, a grande vacuidade, a vacuidade da totalidade das coisas. Do Dharmata, como se fosse essa totalidade que daí ela é vazia de conceitos sobre ela, mas ela não é vazia, dá para afirmar ela. Os Gelupa daí eles ficam chateados que só afirmar o Dharmata. Mas é que é essa divisão que a gente estava falando. Então, afirmar publicamente dentro de uma versão que não tem experiência vai produzir... Os Gelug, eles estão sempre falando para seres comuns, para seres que têm experiência lá de trabalhar no mundo, vender e tal. Eles estão preocupados com a linguagem ordinária das pessoas, com o jeito comum das pessoas. E quando a gente está falando dessas expressões assim de Dharmata, não sei o que, a gente está falando de experiências de meditação, experiências de prática, que a pessoa tem que fazer muita prática para realizar isso, e é um diálogo de louco daí para quem não tem as experiências. Ou quem não tem as experiências começa a se apropriar disso, e daí vira que nem teísmo, daí o budismo realmente perde a sua peculiaridade, perde a liberação, a possibilidade de liberação, vira uma teologia, né? Então isso é um perigo verdadeiro, grave, que os Gelug reconheceram, né? E qual é o lado positivo dessa coisa do Shenton? Bom, entre meditantes funciona que é uma beleza, né? Porque daí eles estão falando a língua da experiência, da prática deles, né? Estão falando dessa simplicidade, né? Simplicidade da não composição da natureza de Buda, da mente. Então, e eles podem afirmar isso, porque como eles têm experiência, daí afirmar não tem problema. Afirmar é só
No momento que que não se partilha a experiência, quando vira filosofia, daí acabou, daí não tem mais Dharma. Aí virou conceitos sobre a natureza do absoluto, não tem mais experiência na prática. E não só isso, como obstaculiza, porque daí a pessoa tem uma crença, uma ideia, noções, conceitos, quando ela vai praticar, ela ou acha que encontra isso em experiências que não são, que tem todo um método para ir lá e tal, para fazer essas práticas, obter esses resultados, tem um relacionamento com o professor, tem tudo isso. Daí se a pessoa vai munida de teologia, assim, aí ela cria obstáculos para esse reconhecimento na prática. Então se torna perigoso, assim. Então é por isso que se interpreta, ou pode ser um dos motivos que se interpreta o fato de um maior erudito Nyingma, que é o Mipan Rinpoche, que faleceu no início do século passado, foi quem reconheceu o Dilgo Tyense Rinpoche. O Mipan Rinpoche, ele escreveu tratados defendendo o Shenton, a pedido do Jamyang Tyense Wangpo, né, 2 renascimentos atrás do Dzongsa Tyense Rinpoche. O mestre Rime defendendo os Jonan perante os Geluk. Então, Shenton está em alta, vamos revitalizar isso, não vamos deixar isso morrer. Esses ensinamentos são valiosos, naquela perspectiva de que os ensinamentos têm seu lugar, né? Não, essa coisa de destruir, de fazer esquecer, não, isso daí não está correto. Vamos preservar. E o Jamyang Tyense Wangpo, ele mesmo, proponente do Shenton, né? E se ele era Nyingma também, ele era Rime, né? Ele estava defendendo ele estava incluindo e defendendo todas as tradições. Mas o Mipan não, o Mipan Rinpoche também participava do movimento Rime, mas como Nyingma, querendo assumir a posição peculiar da tradição Nyingma. Daí tem texto dele defendendo, segundo o próprio texto, a pedido do Jamyang Tyense Wangpo, defendendo o Shenton. E tem texto dele também refutando o Shenton. Ele estudou com os Gelugpas, ele tinha uma preocupação muito grande de compatibilizar a Nyingma com o Gelug, porque tinha uma tensão, né? Então ele pegava todo aquele entendimento e vez após vez demonstrava, né, que não tinha uma diferença essencial entre as perspectivas da Prasangika como entendida pelo Longchenpa e como entendida por Tsongkhapa. E isso não tinha nada a ver com o Shenton. Então ele não precisava ir lá no Shenton para pegar esse terceiro giro da volta do Dharma e resolver isso. Então, na prática, como é que é? Na prática, não usar a natureza de Buda como desculpa. Mas a ideia da natureza de Buda, ela existe tanto existe na Gelug, existe em todas as escolas tibetanas. E é dela que surge essas qualidades das deidades. Então, as qualidades das deidades, todos os implementos e todas as qualidades mesmo de compaixão, sabedoria e os poderes e todos os tipos de energias e movimentos que elas podem fazer para beneficiar os seres, elas não surgem de forma causal, não surgem por causas e condições como tudo o resto no samsara. Então por isso que são atividades iluminadas, atividades dos Budas, né? E elas estão presentes nessa... A gente fala uma multiplicidade de coisas porque é assim que os seres se sentem beneficiados. Mas a fonte única disso tudo é essa simplicidade da natureza de Buda. Essa não composição, na qual estão presentes todas as qualidades, todos os kayas, todas as atividades, tudo que os Budas usam para beneficiar os seres. Já está presente de forma inerente dentro dessa simplicidade. Então o reconhecimento da vacuidade é que abre essa tesouraria de qualidades. Então a pessoa reconhece a vacuidade, vê que não tem chão. Esse reconhecimento que não tem chão produz essa sanidade básica, que é a natureza de Buda, e isso que permite essa expressão. Porque se a pessoa estiver dentro do samsara, operando dentro de causas e condições, então daí ela não vai expressar as qualidades. As qualidades elas não vêm do pensamento causal de causas e condições. Bom, do ponto de vista do treinamento, pode ser que sim, porque a pessoa tem um hábito, daí o hábito é formado por causas e condições, daí ela usa um hábito para contrabalançar. Então, por exemplo, quando a gente faz generosidade de forma causal, a gente vai lá e pensa, bom, eu sou meio miserável,
E a minha mente está limitada por isso. Então eu vou deliberadamente me colocar na direção de imitar os Budas e fazer generosidade. Aí eu estou fazendo um ato causal para substituir um hábito por outro hábito. Só que esse hábito novo, a gente diz que ele é puro, ou ele é melhor, porque ele está mais de acordo com a natureza da realidade, com a natureza das qualidades inerentes da natureza de Buda, que é a natureza da vacuidade. Então uma hora vai ter um encontro. Esse encontro é quando a sabedoria, quando a ação virtuosa da generosidade está munida de sabedoria. Daí não há mais uma noção de eu, outro, do objeto que é concedido, de objeto ser de muito mérito, de pouco mérito. Tem um mérito absoluto, né? Porque tem uma ação não causal no ato de generosidade. Mas, enquanto a gente não se considera ou não se reconhece capaz de agir dessa forma, a gente age contra os hábitos de não ser generoso. A gente reconhece que a gente tem um hábito de não ser generoso, então a gente vai lá e faz causalmente um ato generoso. E isso nos aproxima da natureza de Buda, do reconhecimento da natureza de Buda. Então por isso que a prática leva nessa direção, a gente vai reconhecendo essa sanidade básica, né? Claro, quando a gente fala sanidade básica, soa bem menos teísta do que na natureza de Buda. Na natureza de Buda já foi tão carregado. Você vai ver na internet, aí tá cheio de larápio do Dharma aí falando da natureza de Buda de forma teísta, assim, por todo lado. Já tem pensamento ocidental sobre isso, já tem distorção em cima disso. Então, a natureza de Buda, infelizmente, ficou corrompido, assim, numa perspectiva teísta, a maior parte das vezes, né? Claro, a gente ainda usa o que é o Tathagata Garba, né? Ainda é um termo consagrado dentro do Dharma, embora desde o princípio tenha sido sempre controverso, né? Mas se a gente fala, aí o Trungpa Rinpoche vem e diz, não, vamos falar em sanidade básica, né? Ela é básica, ela é despida de composição, ela está lá inerentemente e ela não depende de causas e condições e ela não tem uma multiplicidade, ela é uma coisa simples. Então, faz sentido, né? É uma qualidade inerente de liberdade. Aí é uma ausência de referências, é a própria vacuidade, é o reconhecimento da vacuidade. Mas tem essa qualidade de conhecimento, essa luminosidade, essa qualidade de conhecimento. Não precisa ter nenhuma reificação disso como um objeto, nenhuma reificação disso como uma entidade, nenhuma reificação disso de qualquer forma. Então, como a gente está livre de qualquer reificação, daí que isso pode se expressar. Então, há uma união dos três giros, né? Os três giros eles não existem isoladamente um do outro. Se a pessoa ficar fixada numa expectativa de encontrar alguma coisa dentro do budismo, que daí sim ela vai se fiar, daí tem um lastro, aí, bom, daí ela perde a perspectiva do Dharma, né? A certeza dela vai vir da experiência, não vai vir de nenhuma ideia, nenhuma fórmula que ela pode ter na cabeça, nenhuma palavra, nenhuma... Se ela tiver a experiência daí... Bom, aí vem o nosso amigo do Vajrayana, né, que é uma forma específica de terceiro giro, e eles usam a palavra Vajra aqui, só estando dentro da coisa para entender, que é essa questão de dentro e fora, né, da pessoa estar falando de forma pública, que o segundo giro é superior, e falando de forma privada entre meditadores, entre pessoas que têm a mesma experiência, a mesma mandala. Daí a gente está falando outra língua. Daí a língua não faz sentido nenhum no mundo, né? Então Vajra não faz sentido nenhum no mundo. E daí quem olha de fora vai dizer, os caras do Vajrayana são tudo teísta, né? Porque tem um Vajra, o Vajra é definitivo, indestrutível, não é impermanente. Nossa, o que é isso? Não, né? Tem aquelas 7 qualidades que a gente vai ler do John Limpa. Então, com relação a isso, daí tem que estar dentro de uma... Tem que estar dentro do ônibus, né? Tem que estar filiado no partido. Senão, não... na experiência, né? Então, claro, no Vajrayana a gente vai começar fingindo que a gente está meio que... Já falando essas coisas, ele não tem mais essa discussão de... Né, já está resolvida a discussão, a parte do debate, já tá, a filosofia já
Aí nós já estamos trabalhando só com a prática, com as energias e com as situações, com as circunstâncias. A gente não está mais trabalhando com nenhuma filosofia assim de dizer, mas isso aqui tem que refutar aquilo lá, isso aqui eu tenho que entender, aquilo lá, não sei o quê. Isso aí a pessoa fez antes, teoricamente, né? Claro, hoje em dia faz todo mundo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo, né? Ninguém tem tempo mais para primeiro ter uma educação, debater, entender, atingir um conhecimento, daí vai lá para fazer prática, depois de fazer certas práticas, aí faz práticas mais avançadas, aí recebe uma iniciação. Os Geluca às vezes ainda fazem assim, né? Mas a urgência o Robert Thurman traduz o Vajrayana como veículo apocalíptico, né? Porque eles estão tudo... tem que se iluminar agora, porque depois a gente não sabe qual é que é. Então, por isso que às vezes as etapas são simultâneas. Para quem pode, pode. Quem não pode, vai quebrando a cara, quebrando a cabeça. Aí, se gera o mérito suficiente, daí vai. Senão, vira filósofo, vira distorcedor do Dharma na internet, se desinteressa pelo Dharma. Também acontece bastante. Tem as duas possibilidades, né? Mas mesmo que a pessoa esteja por lá, ela tem sanidade básica. Ela não usufrui, mas ela tem. Então, se ela reconhecesse essa ausência de referências, seria melhor para ela, melhor para os outros, melhor para todo mundo. Então, por favor, assinem o canal. Se quiser botar na notificação, ele clicar no sininho para receber o aviso de quando tem vídeo novo, faça isso. Assina meu boletim informativo também para receber um e-mail por semana, no máximo, sobre o que eu ando pensando, o que eu ando fazendo. E nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem canção banane o amalu de um energia o antes já sou essa peca já do tem de hoje o am só de jamais já bem já na sua conta tu de os etare ba bem do todo do bem de que zazu da tu tem de hoje te me conhe pe amazon ba asa zona gente se no pai gar de wancho de que tu peco com se gente se da gente já de me tu do panangue wancho do no do pateno buyen ne ko pa molura sa ne lundo de leta tu tem de hoje pe me já são pe me riso de pe me dan la de com se suan pe macho de drama de so de ni pe me longe do de hoje pende de um ne jumbo de ba yori ne pa dan de ba zimbe de bonan com se já sente de do Sun Guru Rinpoche quando com date onde pode abater com sato da passar só deve só gente lá do só china sangwe baje joa dan zambalon de pa gente lobo ma on baja guru pe massa de quem loja zone loja zan lisa zon jaba pe do jusho sun não guarda mira do sungele show. O bichinho do guricinho, ele só quer brincar, ele só quer ser feliz, ele só quer morder, ele só quer ser dinossauro, mas aí o papai não brinca, o papai não diverte o gurizinho.